TV Comunica. O projeto desse programa é compartilhar conhecimentos sobre as várias áreas da comunicação, com o propósito de ajudar você, internauta, a tirar proveito, tirar benefícios dos momentos em que você se comunica, seja nos momentos de lazer ou também nos momentos corporativos dentro da empresa, numa reunião de trabalho, em apresentações de negócios, numa entrevista, numa seleção de trabalho de um novo emprego. Para isso a gente vai trazer aqui entrevistados que vão compartilhar os seus conhecimentos, todos envolvidos na comunicação, para que você possa tirar bastante benefício disso. E para aproveitar de verdade, participe desde já. Entre no chat, faça a sua pergunta, que nós vamos direcioná-la ao nosso entrevistado. Hoje recebemos aqui o professor de português, Dorival Conte Júnior. Obrigada, boa tarde e muito obrigada pela sua participação, pelo aceite do nosso convite. Eu que agradeço. Tá? O Dorival Conte Júnior é graduado em Direito e Letras e desde 96 leciona em cursos preparatórios para concursos públicos e também para o exame da OAB. Atualmente ele é professor de língua portuguesa, interpretação de textos, redação oficial e redação discursiva da Central de Concursos. Professor, nessa edição do programa, o nosso tema, a ideia é explorar o uso adequado do português como ferramenta de ascensão profissional. É isso mesmo? A pessoa que tem um português, um vocabulário adequado, ele consegue uma promoção melhor, consegue uma colocação melhor no mercado de trabalho? Eu não tenho a menor dúvida de que isso contribua sobremaneira para a ascensão profissional de qualquer pessoa, quer seja na iniciativa privada, quer seja no concurso público. A língua portuguesa é fundamental, o conhecimento das regras, a associação da linguagem corporal, inclusive, associada até à linguagem escrita. Hoje, em muitos concursos e até em empresas privadas, multinacionais principalmente, que é muito alvo das pessoas, né? São exigidas redações e você sabe perfeitamente que aquilo que nós escrevemos é o que nós falamos. Então, a língua portuguesa, para mim, é a porta de entrada, pode ser a porta de saída também. Tem duas portas, então. Exatamente. Nós temos visto muito frequentemente na imprensa, nos vários veículos de comunicação, matérias que mostram que há muitas vagas, mas muitas vezes na hora de selecionar o candidato, ele desliza exatamente no português, seja num ditado, numa redação, ou até durante uma conversa, não é? Com o selecionador, o profissional de recursos humanos. Quer dizer que, agora, quem não teve uma boa formação, pode ser a justificativa. Não tive uma boa escola, então por isso eu não sei me expressar muito bem com o uso do português. Dá tempo de voltar atrás um pouquinho? Não tenho dúvida, claro. Eu, por exemplo, não sou adepto dessa história de que eu não tive uma boa formação. Hoje nós temos aí inúmeras oportunidades, né, no mercado de trabalho, até mesmo a internet, ela nos ajuda nesse sentido, então hoje não tem desculpa. Hoje, se a pessoa quiser, ela tem acesso à informação e informação de qualidade, né? Hoje você tem cursos profissionalizantes, tem cursos específicos para concursos públicos, para esse público especificamente, né? Você tem o trabalho de adaptação da linguagem no seu dia a dia. Então eu vejo assim, a pessoa que não quiser hoje, ela não se aproxima da norma culta. Agora dá para consertar, não tenho a menor dúvida, vai demorar um pouquinho mais, eu costumo dizer para meus alunos que isso vai doer um pouquinho mais, mas o que ele vai alcançar lá na frente vai ser enorme, né, o benefício, né? Eu costumo dizer para eles, quando vocês olharem o nome na lista de aprovados, vocês vão se lembrar do que eu disse aqui. Vão entender que teve resultado positivo. Não tenho a menor dúvida. Eu recebo e-mails, alunos me agradecendo, né? Eu sempre digo assim, olha, o agradecimento é para vocês, né? Vocês que se depararam com a dificuldade, né? E cada um tem a sua, e você estuda aquilo que é mais difícil. Agora, dá para voltar atrás, realmente a gente teve uma educação, nós temos ainda, infelizmente, né? Uma educação ainda muito restrita com relação à gramática. O comprometimento do aluno naquele período de adaptação, ele tem 12, 13, 14 anos, não tem maturidade ainda, né, para saber por que ele tem que aprender o que é aquilo, mas dá para consertar. Depois na fase adulta, não tem a dúvida, dói um pouquinho, mas ele chega lá. Você fala em dificuldades e a gente percebe muitas dificuldades, seja em qualquer nível de formação profissional, desde a pessoa que entra como estagiário numa empresa até aquele que é vice-presidente ou presidente de uma empresa. Muitas pessoas ainda têm dificuldades em relação ao uso do português. E a maior justificativa que eu escuto, pelo menos, existem muitas regras, o português é muito difícil, outros idiomas são mais fáceis. E as pessoas acabam investindo muitas vezes no inglês, que é o mais frequente, e deixam para trás o português. Falar corretamente o português assusta?
Assusta, principalmente os mais jovens, né? De formação de 10 anos para cá, aproximadamente, porque não tem esse contato, né? Não tem um contato com a gramática, com a norma culta, até porque o dia a dia, a linguagem do dia a dia, ela é completamente despojada de regras, né? E de fato eu recebo até alguns e-mails, alguns alunos que me procuram mencionando isso, mas professor, é muito difícil a língua portuguesa, são muitas regras, né? Eu tenho que me preocupar com tudo isso. Realmente, de fato, são muitas regras, é uma língua que vem de outras línguas, né? Mais difíceis, como o latim, como o grego. Então você junta tudo isso dentro da gramática e, de fato, eles têm toda razão, a língua é difícil. Mas é uma questão de prática, né? A gente precisa colocar em prática isso no seu dia a dia, né? Falar corretamente na sua casa ajuda bem, principalmente para quem tem filho pequeno, criança ainda, né? Falar corretamente perto. Não é corrigir as pessoas, mas falar corretamente quando a pessoa erra, principalmente quando é a pessoa que você já conhece, que é do seu meio, né? Mas a gente tem aquele problema de que falar corretamente é entojado, né? A pessoa é entojada, mas é o meio que cria isso. Mas eu acho que nós podemos mudar isso, com toda certeza. É isso que eu ensino para meus filhos, pelo menos. Professor, algumas das dificuldades das pessoas, e a gente percebe isso no dia a dia, em qualquer tipo de conversa, é em relação ao texto que nós chamamos de texto prolixo. Então a pessoa não é objetiva, ela diz, enrola, faz um rodeio todo para chegar no centro da mensagem. Como é que faz para driblar isso e vencer essa dificuldade? Bom, aí você tem o aspecto da fala e você tem o aspecto da escrita, né? Na fala, se eu pedir para você me contar como é que foi o seu dia ontem, com toda certeza você vai me contar com riqueza de detalhes. Agora, se eu pedir para você transformar isso em palavras, certamente você vai ter um pouco mais de dificuldade, mesmo tendo habilidade para isso, porque você já vai ter que pensar na grafia correta da palavra, né? De repente você usa uma palavra na linguagem oral que você não sabe se é com 2 S ou com cedilha, mas na linguagem oral ela passa, né? E na linguagem escrita isso não acontece. Aí a tendência é o texto ficar enorme e prolixo, né? Sem o menor fundamento. Mas tem como você trabalhar isso, tem como você... primeiro reconhecer as regras gramaticais, o que é uma oração subordinada, né? Para que serve, por exemplo. Aí você vai conseguindo driblar esse texto prolixo, esse exagero de palavras que às vezes não trazem nenhum conteúdo, né, para a escrita, mas é uma questão de prática, eu vejo que é uma questão de prática. As pessoas precisam praticar um pouquinho mais, é o que falta, pelo menos é o que eu percebo hoje. Muitos diziam que com a chegada da internet e o uso das redes sociais principalmente, as pessoas ficariam um pouco viciadas, entre aspas, e não usariam corretamente o português. Mas é certo de que as pessoas talvez escrevam mais hoje do que antes disso, porque pelo menos elas estão se expressando. Mas a gente percebe muitos erros, principalmente nas redes sociais, na comunicação das pessoas. Isso, professor, incide diretamente na imagem que a pessoa transmite? Com certeza, com certeza. É aquilo que nós estávamos comentando no início, a linguagem, a comunicação, tanto na fala quanto na escrita, ela é uma porta de entrada, né? Você, ao ler um texto de uma pessoa, ainda que seja curto, ao conversar, ainda que seja pouco tempo com essa pessoa, você consegue identificar qual o nível de formação que ela tem, né? E como o programa aqui trata de ascensão profissional, é preciso sempre lembrar, né, os espectadores, de que a língua portuguesa é para isso, é para ele ter uma ascensão profissional adequada, que é aquilo que ele busca. Agora, do ponto de vista da escrita, por exemplo, você vai a uma empresa fazer uma entrevista, e normalmente você vai ter que escrever alguma coisa. Como essas pessoas têm habilidade com a linguagem no Facebook, nos e-mails, as redes sociais, a comunicação ela é simplesmente para ser feita. E aí você utiliza, por exemplo, vamos embora. A pessoa escreve vamos, ela não escreve vamos embora, né? Palavras com terminação em R, ela retira o R, voltar para casa, no lugar de voltar para casa. Então são vícios que na linguagem oral, esses vícios são até aceitáveis, mas no mundo informal. Agora, quando você está diante de uma entrevista, ou até mesmo num concurso público, quem quiser enveredar para essa área, a gramática tem que ser primoriosa, ela tem que estar em primeiro lugar. E as redes sociais, eu costumo dizer para meus alunos isso,
Falei, a partir de hoje você esqueça Facebook, esqueça e-mails, né? Tem alunos que têm dificuldade com o em anexo ou anexo, quando que eu uso, quando que eu não uso. Aí você percebe que é coisa do dia a dia mesmo. A gente sabe, ó, isso aí não vai cair na sua prova, pode ficar tranquilo. Mas aproveita e esclarece para o nosso internauta, professor. Esclareço. Isso está todo dia nos e-mails. Está. O em anexo não está errado, porém ele não é norma culta. Ele não é considerado uma norma culta. Então o adequado, de acordo com a norma, é você usar ou anexo, ou junto ou incluso. E são elementos que concordam com o substantivo a que se refere. Então eu vou citar um exemplo aqui para que as pessoas entendam, né? Segue anexo o documento. Né? Seguem anexos os documentos. Né? Segue anexa a carta. Ou seguem anexas as cartas. O particípio aí estaria errado. Segue o documento anexado. Anexo não estaria incorreto, não estaria. Mas para usar o em anexo, que não é norma culta, e sim coloquial, pode até ser usado, né? Mas como nós estamos falando aqui em ascensão profissional, acho que tem que colocar a regra adequada. Então segue anexo o documento ou seguem anexos os documentos. E se você usar o em anexo, você não pode flexionar o em anexo. Não existe o em anexos, né? Que muitas pessoas escrevem. Então eu digo assim, vamos fazer o seguinte, apaga o e-mail, começa de novo e escreva anexo, anexos, anexa ou anexas. Pronto. E no final, antes de apertar o Enter para enviar o e-mail, revisa, não é isso? Mas não tem a menor dúvida, hoje em dia a gente não tem, é muito corrido, né? Então aperta o Enter aí, tudo bem, a pessoa me conhece, a pessoa que vai receber meu e-mail, ela sabe quem eu sou, mas a gente tem que tomar cuidado, numa rede social muitas pessoas estão lendo aquilo. De repente, eu já me deparei com isso, alunos meus que têm cargos elevados em grandes empresas, me mandam alguma coisa escrita, uma coisa absurda, eu olho aquilo e falo, como é que essa pessoa tem credibilidade, né? Porque a língua portuguesa, ela passa credibilidade para as pessoas, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Alguns erros são mais gritantes, vou colocar um som, ele parece que dá um grito mesmo no ouvido da gente, quando ouvimos, por exemplo, estou meia cansada. Sim. Por que há essa confusão, professor? É porque assim, ó, tecnicamente, a gente tem o uso do meio como numeral ou como um advérbio, ou até mesmo como um substantivo, né? Por exemplo, ó, as meias estão no varal. Isso é um substantivo. Então pode ser flexionado. O substantivo faz parte de uma classe gramatical variável. Agora é comum as pessoas, principalmente as mulheres, elas usam assim, hoje eu estou meia cansada. Porque ela acha que tem que concordar o meia com ela, que é do sexo feminino. E na verdade, neste caso, ela está usando um advérbio. E o advérbio é uma classe gramatical invariável. Então não existe meia para advérbio. Então o correto, né? A mulher, eu estou meio cansado. Eu até brinco com os alunos e digo assim, quando alguém falar para você, uma mulher, né, eu estou meia cansada, você pergunta se ela está meia cansada da metade para cima ou da metade para baixo. Ótimo. Porque ela usou, não tem como esquecer essa dica. Ela usou um numeral. Então as mulheres correm mais risco de errar nesse aspecto, mas os homens também erram e muito na questão do menos. Há menos e tem, além do menos, tem o obrigado também, que a gente pode até comentar aqui, que é muito comum no dia a dia. Você termina uma entrevista, né? E aí está lá o homem sendo entrevistado por uma mulher e termina a entrevista e ele fala, ok, muito obrigada. Porque acho que tem que concordar com a pessoa. E o menos não é diferente. Aliás, diga-se de passagem, o menos não existe. Né? Em nenhuma situação. Tem um caso até interessante de uma aluna minha uma vez, você vê o que é o meio que a pessoa vive, ela precisa sair desse dia a dia, e ela falou para mim, mas é claro que existe menos, professor, né? Eu vi a moça do tempo falar que as temperaturas estão amenas. Amenas. É outra coisa. Outra coisa, é um adjetivo, e eu percebi que ela falou aquilo sério, não era tom de brincadeira. E eu imediatamente, lógico, corrigi, muita gente deu risada, né? Mas é evidente que na posição de professor eu não posso me dar o luxo de fazer isso, eu tenho que consertar, falar, olha, esse é o seu dia a dia, você usou dessa forma, mas o menos de forma alguma, e o obrigado, se o sexo masculino diz é obrigado, não importa se é agradecimento para sexo feminino ou masculino, e vice-versa, né? O obrigado concorda com a pessoa. Eu estou conversando aqui com o professor Dorival Conte Júnior, da Central de Concursos, que está nos oferecendo grandes esclarecimentos sobre o uso adequado do português. Para você que busca uma nova oportunidade profissional, para você que tem atualmente um trabalho profissional e quer ganhar promoção, quer subir degraus, almeja, né, novos horizontes para a sua carreira, é importante ficar antenado com o português, né? Professor Dorival, um
Um erro que é também muito comentado é em relação aos verbos haver e fazer. Às vezes a pessoa quer falar corretamente, com a intenção positiva de falar corretamente, concorda o verbo fazer com o que vem depois e aí diz: fazem anos que eu venho até aqui. Como é que faz para a gente dar uma dica certeira para que ninguém erre mais? Tem algumas situações na gramática que eu costumo mostrar para os candidatos, para os alunos, né? Olha, você não tem como, eu não tenho uma dica precisa para isso, né? Você tem que conhecer a regra. Então o que eu digo para vocês é o seguinte, para os alunos, para os espectadores em geral, você deve ir à classificação dos verbos chamado verbos impessoais. Os verbos impessoais, tecnicamente falando, são verbos que não admitem sujeito e não admitem terceira pessoa do plural, né? E aí você vai me dizer assim, né, as pessoas vão me perguntar, mas como é que eu vou saber isso? Você vai ter a gramática e estuda verbos impessoais. Você tem uma meia dúzia de verbos, um deles é o que você citou. E a dica, aí vem a dica, né? A dica é você praticar isso no dia a dia, tanto na escrita quanto na fala. Você vai usar o verbo haver, por exemplo, no sentido de existir, né? Nesta sala há muitas pessoas. Se você trocar o verbo haver pelo existir, o existir não é impessoal e nem invariável, ao contrário. Então eu tenho que colocar, nessa sala existem muitas pessoas. Então como identificar isso? Não existe outra forma que não seja a de se aproximar da gramática, da regra, e estudar. Você tem uma meia dúzia de verbos aí, que com certeza um dia como esse, por exemplo, de chuva, você está em casa ali sem fazer nada, em vez de você ficar no e-mail, em vez de ficar no Face, pega a gramática, depois você fica, né? Pega a gramática, estuda os verbos impessoais, é importantíssimo. Você comentou um fato que acontece no dia a dia, né? Fazem muitos anos que eu trabalho nessa empresa. O verbo fazer, no sentido de tempo, ele é invariável, né? Faz muitos anos, né? O verbo haver, no sentido de tempo, no sentido de existir, no sentido de ocorrer, né? Por exemplo, isso é um erro comum. Houveram muitos acidentes nesse feriado. Esse verbo haver é no sentido de ocorrer, de acontecer, né? Então eu faço assim com os meus alunos. Eu pego o verbo haver e jogo várias setinhas e coloco, olha, o verbo haver no sentido de existir e ponho um exemplo. Verbo haver no sentido de ocorrer e assim por diante, né? Se você ficar 10 minutos aqui, com toda certeza você vai mudar o seu vocabulário, pelo menos no que tange ao aspecto do haver e do existir. Eu até posso até aumentar um pouquinho essa dica. Quando você tem o verbo haver e o verbo fazer dentro de uma locução verbal, né? Locução verbal quando você tem dois verbos ou mais. Por exemplo, ó, deve haver muitos acidentes neste feriado. A gente tem que tomar cuidado que com o verbo impessoal na locução, ele transmite toda essa característica de impessoalidade ao seu verbo auxiliar. O dever, por exemplo, não pode ser flexionado. Vamos resumir aqui para todo mundo entender. Se eu disser assim para vocês, ó, devem haver problemas, eu estou errado, né? Deve haver problemas, né? Deve fazer muito tempo que eu não venho aqui, deve fazer uns 10 anos que eu não venho aqui e não devem fazer. Você não pode flexionar o auxiliar, que também é um erro comum na linguagem falada e também na linguagem escrita. Ou seja, a gente entende, talvez o internauta concorde com isso, que para usar bem o português tem que ser um bom ouvinte também. Ouvir, ficar antenado, perceber, se espelhar em alguém que tem um português correto, para absorver tudo isso e estudar, né? Essa dica realmente não tem como escapar. Ler para aumentar o vocabulário, bastante leitura, reportagem, jornais, revistas de qualidade, etc. Vamos para o intervalo então, daqui a pouco a gente volta até para responder as questões dos internautas que já entraram no chat, estão questionando algumas dúvidas e continuamos conversando com o professor Dorival Conti Júnior. Até já! Vocês vão ver as câmeras quando chegam, a luz que se aponta, as crianças se arrumam. A gente hoje está aqui em São Paulo, num dia super bonito, fazendo a gravação do filme de Purity, que é o novo purificador de água da Unilever. É uma gincana. Essas crianças vão recolhendo toda a água de chuva que elas encontram no caminho. A
Aí está competindo quem pega a água mais suja. A brincadeira do filme, né? Trabalhar com água suja, então teve uma equipe que só ficou tingindo a água para fazer o tipo certo de sujeira na água. Eles criam figurinhas, de repente aquela orelhinha de abano, a molecadinha mais diferente. Dirigir crianças é um grande desafio. A gente tem que contar com o bom humor delas, tem que ficar amigo delas. Beleza? Vamos lá. Somos 180 na equipe. Tem bombeiros envolvidos para fazer a parte de água. O transporte deve ter alguma coisa como 15 carros e caminhões. A logística teve que ser muito bem pensada. A gente começou na Zona Leste, na Vila dos Ingleses. Fomos para o Parque da Luz e viemos para cá. Hoje é sexta-feira, deslocamento em São Paulo com criança. Tempo, celebridade. Estamos vivos. A gente fala que principalmente mães que são decisores de compra, que estão realmente preocupadas com a água que ela está dando para o filho, é o principal target da nossa comunicação. As consumidoras brasileiras reconhecem na Lilia uma pessoa com credibilidade, uma pessoa com maturidade. Eu fiquei muito feliz de ter sido chamada para apresentar um produto tão sério. Esse produto ele vem da Índia, por isso inclusive toda essa qualidade na questão do tratamento da água. O desafio que a gente tem com essa campanha é mostrar para o consumidor que Purity realmente é superior em tecnologia, que elimina 99% dos vírus e bactérias da água. Sabe por que pegamos pela cidade essa água cheia de vírus e bactérias? Para provar que este é o purificador mais seguro do Brasil. A campanha vai estar em todas as principais mídias de massa, em TV, em revista, em merchandising. A gente também vai investir muito nas mídias digitais. É uma dupla gratificação, é trazer um produto de qualidade para o consumidor, mas que tem uma missão social e uma missão de responsabilidade e sustentabilidade muito bacana. Que isso vá até o fim das nossas vidas e que minha filha, nossos filhos também cresçam com a água com propriedades. Estamos aqui no TV Comunica com o professor Dorival Conte Júnior, que é professor de português da Central de Concursos, esclarecendo para nós algumas das principais dúvidas, principalmente de quem trabalha, profissionais que estão no mercado e precisam de aprimoramento para ter uma linguagem, um vocabulário mais adequado e conseguirem com isso a ascensão profissional, a tão desejada ascensão na carreira que muitas vezes não acontece ou demora mais a acontecer porque o português está falhando. Professor, temos já uma pergunta aqui no chat, na linha direta aqui do chat da UTV, da Maria Raquel. Ela diz que tem dificuldades em relação ao uso do verbo manter. Qual é a dica para que não haja erro na conjugação? Provavelmente essa dificuldade é comum, né, nos nossos alunos e no dia a dia. Esse manter, provavelmente, ela não disse aí, mas eu entendo que deva ser no futuro, no subjuntivo, né? Por exemplo, nós devemos manter a calma. Eu tenho utilizando o verbo manter, né? Agora, o governo deve manter as mesmas estruturas, enfim. Mas quando você usa esse verbo no futuro, né? Você não pode manter esse verbo, manter, né? O verbo no presente indicativo. Então, se, por exemplo, se o governo mantiver, então a dica que eu dou para ela e para os outros espectadores é o seguinte: você tem que conhecer os verbos primitivos. Então, manter, o verbo primitivo do manter é o ter. E eu costumo dizer para as pessoas assim, os verbos primitivos, nós não vamos errar a conjugação. Por quê? Porque nós utilizamos essa conjugação no dia a dia desde pequenininho. Então, eu digo assim, se você estiver doente, você não vem amanhã. Você não diz assim, se você ter doente, você vem amanhã. Né? Então, usa o verbo primitivo, se você tiver, se você mantiver. Quando você tiver e quando você mantiver. Outro verbo que causa bastante confusão é o expor. Expor. Então, o expor é derivado do verbo pôr.
e faz a mesma regra. Usa o verbo por no presente indicativo e depois no futuro condicional. Por exemplo, eu digo assim, ó, se você puser esse computador na mesa, pode causar problemas. Duvido que alguém vai dizer assim, ó, se você pôr esse computador na mesa, né? E é claro que muita gente vai dizer isso, né? Ó, se você pôr esse computador aí, né, principalmente os mais jovens que não têm essa habilidade. Então você pega o verbo primitivo, no caso do pôr, se você puser, e aí o recompor, se você recompuser, quando você recompuser, quando você mantiver, e assim por diante. Professor, uma dúvida que muitas pessoas também têm em relação ao uso das novas regras ortográficas, inclusive em relação ao uso já ou depois, porque houve um adiamento para o uso oficial, não é isso? E as pessoas têm dúvidas. Aqui a gente tem uma do Luiz, ele diz que não sabe quais palavras deve acentuar mais, se o ideia tem acento, Pompeia e outras questões desse tipo. O que você tem a dizer a respeito disso? Bom, primeiro vamos conhecer, estamos num país democrático de direito e que tem legislação. E o novo acordo ortográfico, ele não é uma opinião de gramáticos, ele é uma legislação, é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, e que foi promulgada na época pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e entrou em vigor, né, passou a existir no mundo jurídico, a partir de 1º de janeiro de 2009. Só que, inicialmente, o presidente da República, ele estabeleceu um período de adaptação dessa lei de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2012. Só que em 27 de dezembro de 2012, quase no finalzinho desse período, que no âmbito jurídico é chamado de, grosso modo, vacatio legis, que é o período de adaptação da lei na sociedade, o Congresso se reuniu e resolveu prorrogar esse prazo de adaptação até 31 de dezembro de 2015. Então, nesse período, é importante ressaltar isso no seu programa para as pessoas que o novo acordo existe, ele é usado e é facultativa a escrita, com o antigo com o novo. O internauta me pergunta como eu devo fazer para saber quais as palavras. Olha, aí o que eu digo para você e para vocês é o seguinte, não tem outra forma de que não seja você ir até o novo acordo ortográfico e decorar as novas regras. Eu posso dizer de antemão aqui que a grande mudança foi nas paroxítonas com ditongos E e OI, né? Como por exemplo ideia, epopeia, pompeia, assembleia, etc. Né? Então o ideal é que você e todos que têm interesse estude o novo acordo, sobretudo nessas palavras que vocês mais escrevem, né? E isso é importante até para a escrita, porque se você vai produzir um texto hoje e você mistura as regras numa prova de concurso público ou numa prova para ingressar numa carreira, você pode ter um problema. Você pode misturar as regras e você tem que usar uma só. Se você usar um novo acordo desde o começo, vai ter que ser até o final. Não pode misturar isso, não dá problema. É importante lembrar que todo esse cuidado, que deve ser de cada um, o interesse deve ser individual, tem um único objetivo, que a sua imagem seja melhor vista pela pessoa com quem você interage. Então, se você busca uma nova oportunidade no mercado, a começar do selecionador da área de recursos humanos que vai conversar com você, até depois do seu chefe, depois que você for contratado, vão ter uma outra impressão caso o uso do português seja correto. Se for incorreto, a impressão é outra também. Então, é importante instruir desse jeito, né? Eu sempre gosto de dizer, é importante você entender qual a imagem que você quer passar para as pessoas e a partir disso buscar as melhorias, porque todos estamos aqui para aprender. Né? Claro, e quanto mais oportunidades nós tivermos para absorver essas informações e usá-las corretamente, melhor vai ser para todo mundo. Perfeito. Tem uma outra dúvida aqui com relação ao gerundismo. Essa pessoa diz, inclusive, que ela trabalha numa empresa de telemarketing e tem muitas vezes que seguir as regras ali do roteiro de atendimento, onde estão escritos alguns verbos num gerúndio exagerado. Né? Por favor, professor, diga para nós qual é a forma correta do gerúndio e essa exagerada que eu estou me referindo aí, que nós chamamos de gerundismo. Isso. Bom, primeiro, os operadores de telemarketing é que sofrem com isso, porque realmente, como ela disse, é verdade. Eu tenho muitos alunos que são operadores de telemarketing e eles falam isso para mim. Professor, eu sou obrigado a seguir uma regra. Porque o gerundismo, o telemarketing, ele vem do inglês. E o inglês tem o gerúndio que é adequado.
Isso foi incorporado no nosso idioma. Então, quando você usa o gerúndio num verbo composto, por exemplo, né, vamos estar fazendo, né, isso é um erro grotesco. O gerúndio não está errado, desde que você use sem colocar numa locução verbal. E é importante entender o seguinte, o verbo no gerúndio, que é a terminação em NDO, ele indica sempre, ele vai indicar algo impreciso e demorado. Então aqui no Brasil nós estamos acostumados a dizer assim, a pessoa liga para você e pergunta onde você está. Você diz assim, eu estou chegando em casa. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se for um português que estiver na linha, ele vai dizer assim, bom, então ele vai demorar. Porque o gerúndio, ele indica uma ação demorada. Né? Onde você está? Eu estou abrindo o portão, a gente fala assim. Né? Então se ele está abrindo o portão, ele vai demorar para abrir o portão. Não está errado, eu estou abrindo o portão, eu estou chegando em casa. Veja, eu utilizei uma locução verbal com 2 verbos. Agora, vamos estar fazendo, vamos estar entregando. Você tem uma locução verbal com 3 verbos, o verbo vamos no presente e no indicativo, mais um verbo no infinitivo, que é o estar, que indica uma ação certa de que vai acontecer, e de repente você coloca uma ação que você não tem certeza se vai acontecer, que é o gerúndio. Então, esse é o erro. Não devemos evitar o gerúndio, né? Nós devemos ter cuidado com o gerúndio. Se realmente eu quero passar a ideia de algo demorado, então eu vou usar o gerúndio. O que você está fazendo? Eu estou estudando. Naquele momento. Naquele momento. Eu não preciso perguntar se você vai demorar, porque o próprio verbo no gerúndio já indicou isso. Professor, eu tenho a impressão que quando surgiu essa moda do gerundismo no Brasil, muitas pessoas pegaram carona na moda achando que era bonito, que era um status bacana falar desse jeito. E hoje já se fala muito que isso é inadequado, é errado e passa uma imagem até de morosidade. Quer dizer, se alguém diz para mim ao telefone que vai estar encaminhando o meu pedido, eu já posso esquecer que ela não vai encaminhar nada, né? Não mostra agilidade. Isso. Então, assim como o gerundismo, as gírias também entram na moda, não é isso? Quer dizer, a atenção que a pessoa tem que ter é entender que isso é um modismo, que é algo passageiro, que pode estragar um pouquinho a imagem dela e não pegar carona. Exato. Principalmente como o objetivo, que sempre lembrando, que é a ascensão profissional no português, e nós trabalhamos com isso, né? Quer seja para empresa privada ou para concursos públicos, o português é a matéria que mais reprova em concursos públicos, uma das que mais reprova. E eu tenho recebido alunos que vão fazer entrevistas em empresas multinacionais e que retornam dizendo que foram reprovados. Por quê? Porque a gíria é algo cômodo para nós, é algo que você usa no dia a dia. Né? E se você incorpora isso na linguagem escrita, você é completamente avesso à redação discursiva, é completamente avesso a uma linguagem, por exemplo, que nós estamos utilizando aqui para todo mundo que está nos assistindo. Se eu começar a usar gírias, é claro que vai ter um grupo restrito que vai entender o que eu estou dizendo. Mas certamente eu vou desligar muitas câmeras aqui porque as pessoas não vão entender. Então, na maioria das vezes, é muito comum você usar a gíria porque ela é cômoda, né? O tipo assim, por exemplo, é uma saída do não reconhecimento de sinônimos. E se você fala isso no dia a dia, você escreve isso também, se não se policiar. E o pior ainda, às vezes, a pessoa que está lá procurando um emprego, ela não quer escrever aquilo, mas ela não tem sinônimos. Ela não tem o que utilizar, além daquilo que ela conhece. Então, se policiar com relação a gerundismo, com relação a gírias, isso é fundamental com a leitura. Você vai reconhecendo por meio de palavras que podem ser substituídas. Né? Eu costumo dizer para meus alunos assim, você tem uma palavra que você vai usar com toda certeza numa redação e numa fala, que é o muito importante. O muito importante é fatal, né? Se usa em qualquer redação. É extremamente importante, é muito importante, é de suma importância. Então eu digo para eles assim, ó, já que você vai usar muito essa palavra, então coloque pelo menos uns 3 ou 4 sinônimos, né? É imprescindível, é fundamental. Pronto, você conserta o problema. Variou, você usa uma vez, ou é muito importante, ou é imprescindível, é necessário, é viável. Pronto, você conserta o problema. E certamente quem estiver corrigindo a sua redação, ou prestando atenção no que você estiver falando,
vai entender que você conhece, que você tem sinônimos, né? Sim. E é exatamente sobre isso que uma internauta, ela até se identifica aqui como moradora de Ribeirão Preto, a Maria Clara, ela diz, não é uma pergunta, é um comentário. Ela diz que já foi dispensada de um trabalho anterior e não tem certeza absoluta do que foi, mas imagina que tenha sido o vocabulário pobre, que na época ela não exercitava, o uso de gírias. E ela até comenta aqui que pena que as pessoas não são totalmente transparentes conosco e podem nos dar esse retorno de que não estamos acertando. Nem todo mundo faz isso, não é? Então, cabe aí a cada um essa avaliação, um olhar no espelho mais criterioso. E, no caso, um gravador, talvez, gravar uma conversa para depois se ouvir e entender o que pode ser melhorado. Isso vale a pena também, né, professor? Vale, com toda certeza. Eu sempre digo que tudo que vem para acrescentar, não importa, cada um tem uma forma. Tem gente que estuda 10 horas por dia, tem gente que estuda meia hora por dia, tem gente que grava, tem gente que gosta de pegar a câmera, se ver, né? Tem gente que gosta de olhar no espelho. Não tem a menor importância. O jeito que você vai fazer, né, não importa. O que importa é que você esteja afeito às regras, que você esteja próximo, leitura, bastante leitura, muita leitura, que é o que o brasileiro não gosta de fazer na grande maioria, né? Não quero aqui generalizar, mas assim, a grande maioria não gosta, a gente percebe isso. Então, bastante leitura. A forma que você vai estudar não importa. E não se preocupe com o que os outros vão dizer. Fale corretamente, né? Dentro do ambiente que você estiver. Se você está lá na casa da sua tia, num churrasco, você fala do jeito que as pessoas falam, mas aqui dentro tem que estar consciente de que você está falando errado, apenas para se moldar um momento, né? Para que você não tenha esse problema futuramente, né? Você está lá no churrasco, você não vai dizer para a tia, não, se você vir o João, diga a ele que eu estou aqui, né? Você vai dizer, se você vê o João, mas você tem que saber que você falou errado. A linguagem falada permite esses deslizes, eles passam mais sem muita atenção, né? A linguagem falada nesse ambiente comum, social, né? Agora, a linguagem falada numa reunião de negócios, exato, numa reunião de negócios, não tem, isso tem que ser condenado. Numa reunião de negócios, numa entrevista de emprego, num concurso público, enfim. Os concursos públicos também têm exames psicológicos, psicotécnicos, as pessoas conversam. E não adianta nada você ir bem na primeira fase, né? E chegar ali e despojar um vocabulário inadequado. Tem que tomar cuidado. A comunicação, eu costumo dizer que é um pacotão, envolve várias coisas. A comunicação das roupas que nós vestimos para passar uma imagem positiva para o outro, a comunicação verbal, a comunicação escrita, tudo isso tem que estar em concordância, senão o outro vai estranhar alguma coisa, não é isso? Também tem. A linguagem corporal é importante, né? A gente conversa aqui, por exemplo, gesticular, né? Eu sou professor gesticula, a gente precisa mostrar, olha, isso é assim, isso é assado. Funciona. Às vezes a gente exagera e tem que tomar cuidado. Só que numa sala de aula você tem, né, essa um espaço visão maior. Você tem um espaço, você tem o data show ali para mostrar, você tem uma enormidade. Numa entrevista para emprego, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não pode exagerar, senão você acaba acertando o entrevistador ali. Não pode exagerar também no uso do português incorreto, porque um deslize, acho que pode passar meio esquecido, mas uma repetição de deslizes pode ocasionar uma imagem negativa. Inclusive, o que você está mencionando hoje é conhecido como desvio vocabular. Não é nem conhecido como um erro, né? Numa grafia, você erra uma palavra ou outra, isso é natural. O que não pode é, como você mesma disse, exagerar nesse desvio, inclusive na fala. Porque quem fala muito vai errar muito também, né? E quem escreve muito também vai errar muito. Mas um desvio ou outro, isso é até aceitável. Que bom, então, está permitido, mas assim, sem exagerar. É importante a gente perseguir o ideal de acertar, de se aprimorar. Afinal de contas, informação é o que não falta. O professor mesmo citou, sites de credibilidade na internet dão dicas, os sites de busca podem ser o início para isso. E leitura. A leitura, professor, eu entendo que o hábito da leitura não é simplesmente para você captar o conteúdo, se informar sobre um acontecimento. Mas, à medida em que lemos, nós também podemos observar a forma como aquilo foi escrito, qual foi a mensagem central daquele texto, as palavras, a forma correta de escrever. Tudo isso está dentro desse processo de leitura. Sim, até falo para os meus alunos, né? Você tem que ler alguma coisa, aquilo que você gosta de ler, né? Professor, eu gosto de ler horóscopo, já é um bom começo, né? Já é um bom começo, não tem importância. Certamente a pessoa que escreveu aquilo, ela teve uma preocupação com a regra, não importa.
Ah, professor, eu gosto de ler sobre esportes. Não tem importância, mas que leia. E procure, se você não conhece a palavra, hoje você tem o acesso à internet muito fácil, né? Procure o que significa aquela palavra. Isso vai te dando vocabulário. Escreva num papel. Ah, essa palavra, por exemplo, o aluno me perguntou outro dia, professor, o que é, dentro de um contexto aqui, a palavra prolixo? Prolixo. Prolixo. Eu falei, olha, não é prolixo, né? Não, eu tenho que jogar pro lixo? Não. Essa é a linguagem do dia a dia. Ah, joga pro lixo isso. É prolixo, né? Ah, mas eu nunca vi essa palavra. Então, pois é, então você está tendo contato agora. Agora, vá à internet, vá ao dicionário e procure o que é isso, né? Inexorável, né? A pronúncia correta é inexorável e não inexorável. Como muita gente... Um outro aluno anteriormente aqui também perguntou isso. Professor, o que é inexorável? Eu falei, primeiro vamos corrigir a pronúncia. É inexorável, né? E ele tomou um susto. Ah, mas eu vi pessoas da mídia falando isso. Pois é, mas as pessoas estão erradas, porque na gramática isso vem como fonologia e tem som de Z. Né? Ah, mas por quê? Porque é uma regra gramatical. Não vamos discutir com a regra. Vamos entender que é uma regra. Mas eu não sei o que é, então procure no dicionário. Né? Mas tem que ler bastante. Qualquer coisa que seja entender o que está escrito do ponto de vista de regras, concordância nominal, verbal, acento indicativo de crase, isso aí derruba muita gente em concursos e até em empresas, né, particulares. Tem uma outra coisa que derruba muito, que é a vírgula, o uso da vírgula. Muita gente tem dúvida qual é o momento em que eu devo assinalar, indicar o uso da vírgula. E para isso eu queria até ilustrar aqui o nosso papo sobre a vírgula com um vídeo da Associação Brasileira de Imprensa que mostra o uso da vírgula na linguagem escrita e também na linguagem verbal. Vamos assistir. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Ilustra bem o uso adequado da vírgula e quanta diferença faz quando você coloca a vírgula em outro lugar. Professor Dorival, a vírgula não é somente uma pausa de respiração, vamos dizer assim. Quais são as funções da vírgula? Olha, quando eu dou aula sobre acento indicativo de crase, quando a gente termina a crase, eu vou entrar em pontuação, eu costumo dizer para os meus alunos assim, olha, agora vocês vão ficar com saudades do acento indicativo de crase. Porque eu tenho que mostrar todas as regras de pontuação, porque eles vão fazer uma prova de concurso, vão fazer uma prova para uma empresa multinacional, enfim. Então eu preciso mostrar as regras, porque isso é questionado. A respiração, na verdade, isso é um mito, né, que ensinaram para nós. E eu começo sempre com uma questão de concurso, que é muito grande o texto, e ela não tem vírgula em lugar algum. E aí o candidato, ele lê aquilo, o aluno lê aquilo, e ele começa a colocar a vírgula na respiração dele. Então, primeiro você tem que ter o conhecimento de uma regra básica. O que é uma oração na ordem direta? O que é um sujeito, um verbo, um complemento, um adjunto? Se fosse assim, a pessoa que tem um pulmão grande ia conseguir fazer uma frase inteira sem respirar e sem uma vírgula em nenhum lugar. Eu brinco com eles, eu falo assim, ó, sai daqui agora, dê uma volta no quarteirão correndo, volte e faça uma redação. Você vai colocar vírgula em todas as palavras, né? Então não ela é uma pausa, de fato a vírgula é uma pausa. Mas não é uma pausa para respirar. Você viu no vídeo aí, não queremos saber, por exemplo. Então se eu coloco uma pausa, ó, não, vírgula, queremos saber. Né? Eu tenho uma diferença se eu dissesse não queremos saber. O sentido é outro. É outro. Então vejam, na fala, isso é fácil de você identificar. Né? Por exemplo, ó, meu filho, vírgula, Pedro, vírgula, viajou para a Europa. Esse Pedro pode ter uma função diferente dependendo da colocação da vírgula. Se eu tirar as duas vírgulas, ele tem uma outra função gramatical.
Se eu mantiver apenas uma e retirar uma outra, ele tem outra função. Se eu colocar uma vírgula no lugar inadequado, nesse Pedro, por exemplo, eu tenho a separação do sujeito com o predicado. Enfim, você perceba que a utilização da vírgula, você tem que conhecer elementos gramaticais. Você tem que ter um conhecimento em análise sintática, saber o que é o sujeito da oração, saber para que serve um verbo, se ele tem transitividade, se ele exige complemento. Então não é uma coisa tão simples assim. Aparentemente parece ser simples porque eu vou colocar a vírgula onde eu achar que fica bonito. E de repente o lugar que ficou bonito na fonética não ficou adequado para a gramática. Você separou um verbo de um objeto, por exemplo. Né? O nosso hino nacional, por exemplo, escrito na ordem inversa. Isso já foi objeto de provas, né? Questionamento de prova. Né? O início, perguntando quem é o sujeito da oração. E muita gente entende que ouviram é um verbo na terceira pessoa do plural, indica um sujeito indeterminado. Mas a frase está escrita na ordem inversa. Né? Na verdade, as margens plácidas do Ipiranga é que exerce a função de sujeito. Enfim, para conhecer pontuação, primeiro, elementos gramaticais. Não tem como não conhecer pontuação se você não dominar o que é um sujeito, o que é um verbo. Senão é impossível. Senão, para nós aqui ficaria fácil na linguagem falada, como você viu no vídeo, como apresentou no vídeo. Né? Ficaria simples no entendimento em frases curtas. Mas para quem vai fazer uma prova de concurso, para quem vai participar de uma entrevista, para quem vai redacionar numa empresa, precisa tomar um cuidado e conhecer a regra, não tem a menor dúvida. A ideia, apesar do professor ter usado vários termos do português, deu nome aos bois aí, não é para assustar ninguém, é só para chamar a atenção, para criar o interesse, né? Para criar um novo hábito, o hábito de leitura, o hábito de busca do significado das palavras e uma atenção maior para isso. Eu entendo que assim que cada um começar a fazer isso, o hábito se torna já algo da rotina mesmo, você internaliza isso e vai sentir os resultados positivos, vai gostar dos resultados e vai passar a fazer com mais frequência. Professor, nosso tempo acabou, eu queria agradecer a sua presença, é muito gostoso conversar sobre isso, a gente poderia falar o dia todo, mas temos aí que seguir a programação da OTV. O vídeo fica no site da OTV e também no site do programa, tvcomunica.com.br. Se você tiver mais alguma pergunta a fazer, sugestões, críticas, por favor, nosso e-mail é comunicanatv@gmail.com. Agradeço a presença do professor de português, Dorival Conte Júnior, que é da Central de Concursos, que gentilmente cedeu o seu tempo e seu conhecimento para o nosso internauta. E na semana que vem, na próxima segunda-feira, teremos a fonoaudióloga Laila von Traub para falar sobre improviso, outro grande desafio da comunicação. Boa tarde para você, boa tarde para você, internauta. Obrigada pela sua presença aqui. Com o programa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil investe